Seja bem-vindo ao programa Superação. Hoje é quarta-feira é dia de superação no ar, aqui no canal da RCC BH, o canal da RCC BH no YouTube, o canal da RCC BH no Facebook. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, você que está nos acompanhando, você que participa de grupo de oração, ou de repente você que estava passeando aí pelas redes sociais, ou ficou sabendo através de alguém, e chegou aqui nesse vídeo, e chegou aqui nessa live, você que está ao vivo. Deus tem grandes coisas para você, grandes coisas o Senhor tem preparado para a sua vida, para a sua família, para as situações que você traz no coração através dessa noite. Como? Através do poder do testemunho, porque as palavras convencem, mas os exemplos arrastam para Deus. E estamos aqui hoje reunidos para podermos ver, para podermos acompanhar, para podermos saborear o testemunho de alguém que lutou, que se esforçou, que sofreu, mas que foi alcançado pela graça de Deus, que foi buscado pela graça de Deus, assim como acontece a cada quarta-feira. Essa é a proposta do programa Superação. Obrigado a você que está nos assistindo aqui ao vivo. Peço que você participe com a gente, mande o seu comentário, mande a sua dúvida, mande a sua sugestão, mande uma curiosidade, mande também o seu testemunho. Vamos fazer o programa juntos, para o programa ficar ainda melhor. E todos nós que estamos acompanhando, o convite é: chame mais pessoas a participar com a gente. Manda uma mensagem no grupo de WhatsApp da sua família, manda uma mensagem para as pessoas da sua comunidade, avise os seus amigos. É hora de superação, o programa Superação está no ar. Mesmo quando você não está assistindo ao vivo, pode mandar. Já tem um programa novo, já tem um novo episódio do programa Superação, acompanhe, porque esse programa sempre está aqui repleto da bênção de Deus. Obrigado pela sua presença, peço para você se assentar, ficar tranquilo, para realmente deixar que a palavra de Deus transforme a nossa vida através desse testemunho. O testemunho de hoje, o nosso convidado de hoje, gente, é alguém super bacana, uma pessoa simples, humilde, e que nós vamos ver um testemunho de um filho pródigo, de alguém que estava na casa do pai, resolveu sair e foi até o fundo da lama, dos porcos, do poço, mas não parou aí e experimentou e tem experimentado toda a alegria que é voltar para os braços misericordiosos do nosso Pai. O nosso convidado, ele é secretário do Ministério de Intercessão da RCC-BH, participa do grupo de oração Arca do Espírito. Vamos conversar hoje com o nosso irmão Guilherme Salles. Seja bem-vindo, Guilherme. Boa noite, a paz de Jesus. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, meus irmãos. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Amém, Obrigado Rodrigo. pela sua presença. Louvado seja Deus pela sua vida, né? Por esse testemunho tão forte que você vem partilhar aqui com a gente, né? Com tanta generosidade, com tanto carinho. Ó, o pessoal está manifestando, todo mundo está muito animado, ansioso aí por participar, por partilhar da sua história de vida. Você concorda que você poderia ser apresentado aí como um filho pródigo? O que você achou da minha introdução? Sim, que ele cresça e eu diminua, né? É exatamente isso. Acho que não tem outro título, não tem uma abertura, né, que se enquadrasse melhor na minha história de vida e de superação, né? Porque realmente eu tinha tudo, né? Tinha tudo, tinha o cuidado do pai, tinha a presença dele real na minha vida,
E por um momento ali eu decidi jogar tudo fora e me dar a parte da herança que me cabe, que eu quero sair para poder viver as coisas do mundo, né? Mas, graças a Deus, a misericórdia do Senhor ela é infinita, né? E eu sou um milagre, né? Graças a Deus por Graças a poder estar aqui. Bendito seja Deus. Ele Bendito quis seja precisar de Deus. mim. Bendito seja Deus, é verdade. Isso é muito importante, meu irmão. Com certeza o Senhor quis e quer ainda mais, né? Contar com você. Nós vamos então, né, começar contando essa história aí. E eu queria te perguntar, né, o que que aconteceu até ser atingido pela graça de Deus, né? Um dia a graça de Deus realmente te pegou de um jeito que não tinha volta, mas o que que foi acontecendo até então? Eu queria te perguntar então lá do início, como é que tudo começou? Como é que foi a sua infância? Você participava da igreja? Como é que era a sua família? Quais lembranças aí que você tem dessa época? Sim, meus pais são católicos, apostólicos romanos. Desde criança que eu frequento a igreja católica, no bairro da região nordeste de Belo Horizonte. Participei de grupos de jovens, mas sempre com um pé lá e outro cá fora, né? Acho que tudo começou fazendo a catequese, Rodrigo, e ali neste momento fazendo a reflexão hoje, né? Para a gente poder estar aqui ontem, hoje. Na verdade, desde quando veio o convite, né? O Senhor veio tocado no meu coração que tudo começou quando eu era bem jovem mesmo, né? Quase criança, quando tinha aí na minha casa, né? Na casa dos meus pais, quando eu era criança, as pessoas, meus primos, meus tios, alguns já falecidos, reuniam para poder jogar baralho, né? E toda vez que precisava de pegar uma cerveja no freezer, né, geladeira, eu tinha que ter aquela bicadinha, né? Então o Senhor me revelava a isso aí, né? Que o início começou dessa forma, né? E aí eu fui crescendo, e aí eu fui Então vamos dizer, sendo introduzido. uma infância normal, vamos dizer assim, dentro de casa, a família reunida, os pais, os tios, mas de repente Sim, você percebe aí o gatilho de pedir para buscar cerveja e dar uma bicadinha como sendo algo que você começou a perceber uma nova sensação, talvez, será? Quantos anos você tinha mais ou menos nessa época? devia ter uns 7, 8 anos. Minha infância sempre foi muito tranquila, né? Como toda criança, né? Na década de 80, eu sou de 80, então bola, papagaio, rua. Mas então, quando tinha esses eventos aí, final de semana, mais ou menos essa idade, 7, 8 anos, acho que é aí que eu comecei a puxar o gatilho, né? E aí a minha infância ela foi se desdobrando, e acho que aí abriram-se as portas, né, para começar toda a experiência, né, que a gente vai poder falar aí durante todo o programa. Mas eu tive uma infância super tranquila, como toda criança teve, graças a Deus. Brincadeiras, alegres, estudos, né? Na verdade, eu nunca tive muitas regras, né? Meu pai trabalhava, minha mãe também, eu fui criado com minha avó, então foi uma infância bem tranquila, graças a Deus. Mas aí como é que foi então que essa bicadinha da cerveja que você ia buscar começou a tomar um lugar maior na sua vida? Isso. Aí meu pai ou meus tios pediam, né, para poder pegar cerveja e eu falava assim, me dá uma bicadinha aí. Aí dava uma bicada e aí quando eu assustei lá com meus 11, 12, 13 anos, eu já bebi escondido, né? Eu sempre fui muito extrovertido, né? Sempre soube conversar com todos, né? Independente da faixa etária. Eu era muito jovem, mas eu ficava no meio de pessoas mais velhas, né? Eu tinha 12, 13 anos, ficava com pessoas de 17, 18, até 20 anos, né? Então aí essas pessoas já estavam inseridas já, né, nesse meio aí do álcool, né? Até mesmo da droga. Então, aí, com meus 13, 14 anos, eu já começava a beber, né? A beber mesmo, de pegar cerveja, às vezes,
sair na sexta-feira, depois da aula, com os colegas, parar num bar e tomar cerveja mesmo. E isso aí foi uma rotina na minha vida até meados de 2015, né? E como é que você era na escola? Você era, vamos dizer, tranquilo? Essa cerveja, vamos dizer, igual a gente chama hoje, essa cervejinha, né? Essa cervejinha já com você tão novo, já atrapalhava, já ajudava alguma coisa? O que que você pensava na época? Atrapalhava, Rodrigo, porque ela foi uma das portas que se abriram, né, para tudo aquilo que eu me tornei, né? É um dos fatos, algumas pessoas vão dizer, né, podem até julgar, mas a cerveja não faz mal, né? No meu caso fez. No meu caso fez porque ali eu tomava coragem para fazer muitas coisas e ali foi desenvolvendo uma outra personalidade, né? Que aí eu achava com pouca idade que eu já era dono do próprio nariz. Eu apanhei muito quando eu era pequeno. Eu lembro que eu apanhava quase todos os dias. Meu pai chegava do trabalho, minha mãe tinha, eu contava para ele, eu apanhava. Eu apanhava para praticamente quase tudo, né? Às vezes jogava bola, arrancava o tampão do dedo. Então, assim, meu pai sempre foi muito rígido, mas muitas das vezes deixava também, se escondia, né? Essa euforia de final de semana da gente achar, não, eu trabalho a semana toda, então sábado, domingo eu tenho aquele lazer, né? Já Então, trabalhava nessa época de não, não, adolescente? não, eu comecei a trabalhar muito cedo, né? Com 14, 13, 14 anos eu já trabalhava como jovem aprendiz nos Correios. Meu pai foi aposentado dos Correios, então com 14 anos eu tive meu primeiro emprego. E aí eu ganhava meio salário mínimo, né? Então eu estudava, eu trabalhava durante o dia e ia para aula à noite. Então eu já tinha o meu dinheiro, então com esse dinheiro aí, né, e o dinheiro que eles me davam, eu já tinha condições, hein? Muitas das vezes eu chegava até a pagar a cerveja, né? Eu mesmo bancava a cerveja, por exemplo, no início do mês, né, quando eu recebia, para a gente poder, no final da aula ou durante a aula, eu já cheguei a levar, naquela idade, né, 93, 94, já ter acesso à cerveja depois da aula, durante as aulas, escondido dentro da mochila, no banheiro, na quadra escura. Então, isso aí Muito foi novo, né? uma Adolescente rotina. ainda e já entrou nesse vício, né? Já começou a se viciar de certa forma, porque já não conseguia ficar sem, já precisava de se esconder. Tinha Sim. também a questão de parecer, né? Talvez mais forte, como você dizia. Mas você falou que não foi só a cervejinha, não ficou só na cervejinha, né? O que que aconteceu depois? É, em 1994, na Copa do Mundo, o jogo Brasil e Estados Unidos, a independência dos Estados Unidos, o meu primeiro contato com a maconha. Então, como eu já trabalhava, eu tinha essas pessoas que eram mais velhas do que eu sempre tive contato com pessoas mais velhas do que eu. A minha infância não foram com pessoas mais novas, foram com pessoas mais velhas ou da mesma idade do que eu. E aí tinha uma turminha, né, que era chamada turminha da esquina, da Curuí com a Rua Angola, e eram pessoas mais velhas, né, que bebiam muito vinho, enfim. E aí nesse primeiro dia eu experimentei a maconha. Eu fumei a maconha nesse jogo, e de lá para cá, eu não parei um só dia, né? Foram É, todos os dias. que você sentiu quando você experimentou a maconha? O que que você pensava? O que que você vivia? O que que você sentia? O que me apresentaram era uma sensação de liberdade, né? Que era maconha era igual um cigarro, que não fazia mal, que não me traria problemas. E isso aí, no início, eu não percebi, né? Porque aí eu fui trabalhando, e aí fui estudando à noite, e aí eu fui passando de ano, e aí essas coisas foram inseridas aí até que isso tomou uma proporção maior, né, ainda na minha juventude, né, antes mesmo dos meus 18 anos, né, antes de eu atingir a maioridade, eu já tinha muito contato aí com a maconha e eu ia com essas, né, esses amigos até um determinado local onde vendia, mas eu não entrava.
Eu ficava na rua de baixo. Aí eles entravam e até que eu falei assim, hoje não tem ninguém para ir, eu vou. E aí eu passei a entrar e me familiarizar nos locais que vendiam isso, né, naquela região, a região nordeste de Belo Horizonte, né? Então, ela se passou a fazer parte da minha vida e aí começaram os traumas, né? Porque eu ficava agressivo e aí não percebia, né, que era por Você causa mudava um disso. pouco, então, sua personalidade, seu temperamento, e realmente usava maconha todos os dias? Todos os dias, Rodrigo, eu já saía do serviço lá no centro, trabalhava na Goitacazes, né? Depois eu já estava já com 17 para 18 anos, já comecei a ser office boy, então às vezes eu carregava isso no bolso, toda hora do almoço eu já saía nas ruas do centro e já acendia. Um lugar que eu ficava muito ali, era ali próximo à igreja de São José, onde fica ali, era Pop Kid na época, nem sei se tem esse restaurante lá ainda hoje, muitos hips que ficavam ali. Então, eu fazia meu horário de almoço ali, e ali eu consumia maconha e muitas das vezes ia trabalhar já com maconha na cabeça, e no colégio também, e aí no colégio eu já fiz amizade com pessoas também da periferia, pessoas que já gostavam, pessoas que tinham tios, pais, primos, amigos que comercializavam a droga, e aí ficou mais fácil para mim, ao ponto de eu não precisar mais, né, de comprar para a semana, porque eu não tinha tempo. Eu saía para trabalhar cedo e chegava tarde da aula, né? Então eu tinha que comprar uma grande quantidade para dar para a semana inteira, né, para poder abastecer no sábado. E na escola a gente já tinha isso, as pessoas, os meninos já traziam para a gente só efetuava o pagamento, né? E eu lembro que eram muitos jovens, na minha época eram muitos jovens, ficava a quadra, não tinha iluminação, na época também nós fomos pegos aí pela época do apagão, né? E aí a quadra não tinha mais educação física, a quadra ficava lotada, aquele cheiro horroroso, E nojento já da mudou sua maconha. personalidade, já começou a mudar quem você era, né? O que que você Sim, sentia de porque mudança? O que que você sentia quando você estava sem a maconha? E como é que era essa questão de perceber que você estava ficando viciado ou não percebeu? Como é que era isso na sua cabeça? era uma dupla personalidade, né? Porque nesse meio tempo também eu entrei para a Crisma, né? Então, de segunda a sexta eu era um, sábado e domingo eu era outro, né? Então eu percebi, às vezes eu chegava em casa depois da aula com muita fome, comia tudo que via pela frente. E final de semana não era assim, às vezes discutia com meus pais, brigava com meus pais. É uma coisa que eu carrego por mim, né? E eu respondi muitos dos meus pais, né? Falei muitas barbaridades com eles quando eu era mais jovem, né? Até antes mesmo da minha conversão, já casado, né? Enfim, então a minha personalidade eu percebia que ela mudava assim drasticamente, porque a maconha mexe com a gente, né? E aí E também, você falou da segunda a sexta, como é que era? Você falou do sábado, como é que era? Mas e como é que era o Guilherme no domingo? Como é que era o Guilherme nos dias de jogo? Como é que isso foi também influenciando e moldando a sua vida de certa forma? isso. Então aí a gente passou dessa fase, né, da bicadinha da cerveja, já passou a introdução da maconha, e aí eu conhecia, né? Eu ia à missa aos domingos, aí foi apresentado ao grupo de jovens, tinha uma menina que eu gostava, e ela era do grupo de jovens, e aí eu entrei para o grupo de jovens, e aí de sábado e domingo eu não usava, né? E aí, antes mesmo, né, de eu frequentar o grupo de jovens, eu tive uma outra inserção aí, que foi no mundo das torcidas organizadas, né? Então, o domingo para mim era sagrado. Eu ia para a missa sábado, e ou domingo de manhã, e depois já saía, colocava minha camisa e já descia, já pegava o ônibus para poder acompanhar o meu time. E também coisas traumáticas que aconteceram, né? Tivemos muitas coisas. Então, de segunda a sexta eu era um, sábado e domingo era outro, né? Porque tinha um grupo de jovens, então eu acordava no sábado. Às vezes ia para casa da minha tia Nancy, lá ajudava meu primo a lavar a moto.
E aí, para as horas passarem, porque durante a semana eu tinha esse envolvimento, então no sábado eu não podia usar. Porque se eu usasse, as pessoas iam me reconhecer, né? Eu ia ficar uma outra pessoa no grupo de jovens, né? E na missa também, né? Ah, então Quando eu eles, ia. vamos dizer assim, não sabiam, não te reconheciam, era como se fosse duas pessoas mesmo. Eu tinha uma vida dúbia, né? Eram duas pessoas. Era um Guilherme de segunda a sexta e um Guilherme de sábado e domingo. Muitas pessoas que talvez vão acompanhar esse testemunho aqui não vão acreditar que aquele Guilherme lá de trás, que era da Crisma, do grupo de jovens, que lá lavava, limpava a igreja, como todos os jovens, né? Como todos nós já fizemos alguma vez, eles não reconheciam, né? Porque eu conseguia, né? Omitir, né? Eu costumo dizer que o sujo é tão sujo, né? Que ele faz a sujeira, mas o rabo dele aparece, né? Então, ninguém nunca percebeu. Algumas pessoas desconfiavam, né? Porque, poxa, o cara é do grupo de jovens, também faz parte de torcida organizada, tem clássico, você vê o cara para baixo e para cima, aquela confusão toda. E E era muita aí confusão realmente nas torcidas, como é que você experimentava? era porque não são todos, né, Rodrigo? Claro, claro. Hoje, por aumento, hoje eu não vou mais ao estádio, né? Por opção minha, eu não vou mais, mas na década, já em 97, 98, quando eu estava aí para completar meus 18 anos, eu fui envolvido em várias brigas, apanhava lá no bairro São Paulo direto. Tinha uma banca acima da igreja do bairro São Paulo. Os mais velhos vão lembrar, eu não podia passar da banca. Parece que eles faziam um território demarcado. Da banca para cima, se eu passasse, eu apanhava, seja dos meninos lá do campo do Popular, seja os meninos do Pirajá. Então, dali para baixo também, se passasse alguém, se eu visse no fliperama, se eu visse em qualquer lugar, eu mesmo sozinho, tivesse 3, 4, né? Eu sempre tive um porte atlético favorável, então às vezes encarava, né? Então, assim, e essa inserção na torcida organizada foi me dando mais poder, né, entre aspas, né, que eu achava que eu era mesmo um fortão mesmo, e aí usava a droga, né, com perdão da palavra, desemboladamente mesmo, dentro do estádio, bebia muito também, e aí os caras, né, da torcida falaram, poxa, esse cara aí é o cara. E aí foram me delegando coisas dentro da torcida, e eu até fui o presidente, né, essa brigada, né, que era a divisão da torcida, né, por regiões, por bairro, né. Então eu fui o presidente da 10ª Brigada no bairro São Paulo. Então era um cara que era... Respeitado, né? Te valorizava, então acaba que você se sentia até mais forte, né? Mais poderoso. E como é que foi que a cocaína foi entrando na sua vida e tomando espaço? Aí, Rodrigo, só antes disso, aí o que aconteceu? Aí foi onde eu comecei a afastar da igreja, porque as pessoas passaram a reconhecer aquele Guilherme, que me via às vezes, né, na televisão, em protestos, na sede administrativa do Atlético, às vezes em confusão depois de clássico no centro. Então eu tive que afastar do grupo de oração, do grupo de jovens, né, da Crisma e também da igreja. A cocaína, ela Foi entrou. quando foi experimentando a saída da casa do pai, né? Quer dizer, Aí, foi saindo e de repente já não aguentou a vida dupla, né? E teve que decidir, no caso não conseguiu ter outra escolha que não essa vida que você estava levando. aí foi o ponto-chave. Porque até quando eu estava na igreja, estava no grupo de jovens, eu tinha essa vida dúbia da droga, mas não tinha tanta participação assim, né? Eu conseguia ir à missa, conseguia conversar com as pessoas. Aí depois disso, eu falei com o pai, me dá a parte que me cabe, eu estou indo embora para poder curtir a vida. E aí, mais ou menos nessa época aí de 2000 e pouco para cá, eu fui apresentado a cocaína. Quando eu era dos meus 14, né, em 93, 94, 92, eu ouvia falar muito da cocaína, né? Muitas pessoas morriam de overdose, né? Muitos cantores. Teve uma época que eu fui
gostava muito do rock, né? Rock pesado mesmo. Não música satânica, né? Mas um rock nacional pesado e algumas outras bandas, né? Então eu tinha muito medo da cocaína. Só que da mesma forma que me apresentaram a maconha e a cerveja, que eu poderia tomar uma cervejinha social, poderia fumar um cigarro de maconha, tal, que não aconteceria nada. E no princípio é assim mesmo. Você vai, você bebe, você, né, fuma e você fica mascarado ali. E aí me apresentaram a tal temida cocaína, né? E eu particularmente tinha muito medo. No meio disso tudo, né? Na escola, à noite, tinha colegas que cheiravam cocaína, colegas que aplicavam cocaína na veia. Eu nunca quis, e tinha muito mesmo, né? Eu andava com pessoas que vendiam cocaína, vendiam maconha, né? Guardavam cocaína, maconha para colegas, para outros colegas eles que vendiam lá no bairro, mas eu nunca quis experimentar. E aí um dia, num jogo do Atlético, o Atlético tinha perdido, eu estava na casa de um desses falsos colegas lá no bairro, e aí eu falei, dá isso aí que eu vou. E aí eu fui, usei, usei a noite toda, não paguei nada. Aí, aos poucos, a maconha foi saindo da minha vida, porque a Foi maconha fazendo deixava mal um cheiro, pouco mais. dava fome, a maconha deixava os olhos vermelhos. Meus pais direto pegavam colírio no meu bolso, na minha bolsa, na minha mochila. Eu tinha mais ou menos uns 5, 6 colírios. Tudo quanto é lugar, nos cantos da casa eu tinha um colírio, porque se eu chegasse da rua, meu pai estivesse na sala, estivesse em algum lugar e fosse correndo para o banheiro, lá dentro, escondido em algum lugar, tinha um colírio para poder pingar para o olho do olho ficava muito vermelho. Muito, muito, muito vermelho mesmo. Então, depois deste dia, eu comecei aí a entrar no fundo do poço, né, sem saber. Que aí a cocaína foi tomando conta da minha vida e ela é uma droga social, porque ao contrário da maconha, a pessoa que usa maconha, 5, 10, 15 minutos, você consegue perceber, né? Perceber que a pessoa fumou maconha. A cocaína não. Se ela não tiver um resquício no nariz, ou na boca, ou na nota, na carteira, você não sabe que aquela pessoa está, só quem é usuário mesmo, né? Então aí aquela droga passou a fazer parte da minha vida. Ah, E aí entendi. Você gostou que não aparecia tanto, você não tinha que se esconder tanto. Mas o que você experimentava com a cocaína? Por que ela foi tomando, né? Por que você foi tomando gosto, digamos assim? Mais a por isso, adrenalina. por não ter que esconder? Primeiro por causa da adrenalina. A maconha me deixava muito tranquilo, sabe? Muito zen. Às vezes eu tinha alguns lapsos de briga. Quando eu sabia o campo para poder brigar, eu não fumava, porque ela me deixava meio, né, meio lerdo, né? Digamos assim. Então, eu não fumava quando eu saía para poder brigar. As viagens que eu fiz a outros estados, quando tinha que brigar com outra torcida organizada, eu não fumava. Os colegas todos fumavam e eu não fumava. E aí a cocaína não, já me dava uma adrenalina que eu já queria sair, já levantar, sabe? Dá vontade de você empurrar o mundo com o peito. Né? E aí é realmente filho pródigo, né? Me dá tudo aí que eu quero ir embora, minha parte, e aí você se acha o cara, que você começa a achar que você está bonito, e aí você começa a ter amizades de pessoas de alta classe. Antes da maconha eu tinha humildes, pessoas humildes. Quando eu comecei, eu larguei a maconha, entrei para cocaína, comecei a frequentar a alta sociedade, pessoas é, da sociedade mesmo, pessoas de valor aquisitivo 50 vezes mais do que eu. Eu sempre fui de família muito humilde, né? Meus pais sempre foram trabalhadores humildes, mas a cocaína potencializava isso, porque o cara que naquela época usava cocaína era o cara que tinha muito dinheiro, né? Cocaína era cara. Hoje não, hoje não sei quanto você compra cocaína em qualquer lugar aí, né? Na minha época era papelotes, né? Então, Que você conseguia comprar com o dinheiro que você trabalhava? aí eu fui me aperfeiçoando, né?
E aí eu fui me aperfeiçoando, eu não pagava nada em casa. Então entrou as mentiras, né? Que eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, eu perdi dinheiro, eu fui roubado, pororô, parará. Todo dia tinha uma mentira. E aí eu aprendi a mentir, né? Lá em casa você podia tomar o suco inteiro. Mas se o papai perguntasse quem tomou o suco, foi eu. Não tem suco para ninguém. Beleza. Você tomou o suco, acabou, pronto, acabou. Quem tomou o suco não foi eu. Se caísse sobre mim, minha mãe falava, não, não foi eu que tomei, minha irmã também não, quem tinha tomado era eu, né? Não os cachorros, né? Então, o papai sempre foi assim, sempre foi muito aberto, sabe? Muito bom aberto, mas sinceridade. Aí entrou as mentiras e eu fui perdendo credibilidade. E aí eu fui me aperfeiçoando, 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 até que eu fiz um curso técnico. Eu trabalhava no INSS como atendente, já ganhava lá 3 salários mínimos e meio. Na época, o salário acho que era R$ 186, ou 136, 99, alguma coisa assim, 2000. E aí eu tive esse boom ganhando 3 salários mínimos e meio. Então aí eu Tem consumia nada para muito gastar, né? Digamos assim, né? em casa. Só para farra, né? E aí foi Isso. crescendo esse vício, né? Eu queria te perguntar uma coisa, ô Guilherme. De certa forma, claro, né? A situação foi ficando cada vez mais séria, né? Aquilo que era, eu acho que é importante lembrar para quem chegou depois, para quem está acompanhando, tudo começou com uma bicadinha de uma cerveja de uma criança de 7 anos que foi crescendo e está chegando até aí. Você percebia de certa forma a presença de Deus? Deus se manifestava de alguma forma? O que você rezava? Como é que você lidava com esse lado, mesmo nessas situações mais difíceis da cocaína? Rezava, a minha parte de oração ela nunca ficou de lado, né? Eu conseguia ir às missas quando não tinha um jogo no domingo, né? Ou quando eu não tinha dinheiro. Então eu fazia as minhas orações antes de dormir, ou ao levantar eu fazia as minhas orações, mas eram orações vazias, né? Eram orações que pediam assim, o Senhor me ajuda, me abençoa e ia, né? E o Senhor muitas vezes ele me mostrava, né? Olha, eu tô cuidando de você, mas eu preciso que você se abra, né? Até um episódio que eu esqueci de comentar foi quando eu tive um acidente lá em Francisco Sá, né? Voltando da Bahia, onde colegas lá da rua, o Ney, os outros meninos ficaram presos lá, porque o nosso ônibus tinha muita pedra, muita bomba. Eles ficaram presos lá na Bahia. E eu fui pro estádio, na hora de vir embora, tava chovendo muito, meio-dia, o motorista tinha bebido conosco no domingo, no sábado de madrugada, no domingo de manhã, usaram droga com a gente. Não era para ir nesse dia também, né, Rodrigo? Porque o ônibus ia sair meia-noite de sexta-feira, acabou que o ônibus quebrou poucos metros lá da Pedro II, na sede da torcida organizada do Atlético. E aí minha mãe não quis deixar eu ir, mas ali eu falei, não, eu vou, eu tenho mais de 18 anos e vou. Então, isso foi o cuidado do Senhor, que o ônibus capotou, algumas pessoas ficaram paraplégicas, o ônibus partiu no meio. Eu, graças a Deus, saí ileso, sem um arranhão, né? Eu fui uma das poucas pessoas, né? E ali eu percebia que tinha alguma coisa, sabe? Uma coisa diferente, mas eu não É, emendei, né? mas só de olhar para o redor, né? Como é que as coisas vão acontecendo, né, Guilherme? Quer dizer, alguns, vamos dizer, amigos, né? Sendo presos, outros sofrendo acidentes, quer dizer, é a questão do salário do pecado ser a morte, das consequências, né? Das nossas ações, que sempre estão aí como uma lei da natureza. E, claro, o Senhor mostrando, preservando a sua vida, né? Acho que essa história que você falou aí é uma história que está mostrando que o Senhor preservou a sua vida. Quer dizer, de certa forma, tinha um propósito, tinha um plano, ainda que você estava vivendo naquela situação difícil, ainda que você estava vivendo naquela situação de lama, de pecado, mas mesmo assim ele mostrando que ele tinha um plano, que ele tinha um propósito e que ele tinha um motivo, né, da sua vida permanecer. Ô, Guilherme, vamos continuar essa história tão bonita, né? Você hoje
está divorciado, não é isso? O casamento está em processo de nulidade pela igreja, como acontece aí com tantos irmãos, né? É importante até dizer que a igreja tem um processo de reconhecimento de nulidade quando reconhece, né, um processo para reconhecer que o casamento, na verdade, não existiu, e aí assim ela declara nulo. Então, eu queria te perguntar como é que foi essa época, né? Quando você começou a namorar, vamos dizer, mais firme, quando você casou, e isso acontecendo no meio dessa confusão toda, né? Do trabalho, da torcida, da cocaína, e de repente você casa. Como é que foi isso? Isso. Aí começa o inverso, né, Rodrigo? Aí a pessoa com a qual eu relacionei, que é a mãe do meu filho, né, o João Gabriel, ela falou assim: nós vamos pagar um pacote e você não vai precisar de um estádio mais. E isso aí deu uma cortada, né? E esse tempo aí cortou, então eu fui saindo do estádio. Então, eu comecei a namorar, né? Mas acontece que os vícios não saíram, né? Então eu namorei, fiquei noivo, e aí continuei estudando, eu fiz um curso técnico, e aí fui, né, adquirindo mais conhecimentos também, remuneração um pouco melhor, né? E mas não mudou muita coisa, sabe, Rodrigo? Porque como eu havia aprendido a mentir, também a mentira também fez parte do meu casamento, né? Então, aí eu casei na igreja, no Santuário de São Judas Tadeu, no ano de 2008. Mas No continuava usando dia, cocaína, continuava essa vida dupla, né? eu casei, Como é que é? eu casei sob efeito de cocaína. Fui na casa desse colega, né? Esse falso colega, ele tinha um lava-jato, a mãe do João tinha um carro, né, um Palio, então eu levei esse carro, né? Ela foi fazer coisas de noiva, né? E eu fui cortar cabelo e fui lavar o carro. E aí, chegando na casa desse falso colega lá, ele vendia cocaína, né? E aí eu bebi com ele a tarde toda, né? Não me embriaguei, mas usei cocaína e à noite fui para 5 horas, 6 horas, fui para a igreja de São Judas para poder fazer o casamento. E aí aumentou, né? Porque na minha casa dos meus pais eu tinha que esconder, na minha casa não. Então, muitas das vezes eu parei de ir no estádio, né? Vi os jogos em casa. E muitas das vezes a moça que limpava o apartamento onde eu morava, depois que eu casei, encontrava pratos, né? Que aí eu já inseri na cocaína. E aí eu passei a comprar muitas quantidades grandes, né? E aí eu usava no prato, né? Você vê como Dentro de descontrole. casa, com a sua esposa lá, que era sua esposa na época, vamos dizer, começou a fazer parte realmente da sua rotina, né? Não tinha nada, não devia nada para ninguém, como se fosse assim, e usava lá, né? E Exatamente. tinha vezes assim que você tinha vontade de sair de casa, ela mesma te pedia para usar longe. Como é que ela lidava com essa situação? Nunca aceitou. Meus pais também nunca aceitaram, mas sempre eu falava que tinha parado. E aí toda vez que achava uma bucha de maconha, que era muito pouco, né, mas era mais a cocaína, eu falava, não, vou parar, vou parar. E aí ela falou assim, eu vou pedir a separação. Aí eu fiquei preocupado, o que eu devo fazer para reverter isso? Ela falou, psicólogo. Eu fui para psicólogo, fiz 6 meses, né? E aí eu consegui dar uma parada, mas só que eu não saí das amizades. Eu morando no bairro Trevo, Nova Pampulha, eu pegava o carro no final de semana e ia furnar lá no bairro São Paulo. Mudou algumas coisas, mas as amizades permaneceram, né? Aquelas amizades de 93, de 94, elas foram vindo até, né, de 2015 ali. Então eu não parei de usar, mas pelo contrário, eu aumentei, né? E aí a cocaína também me deixava um pouco agressivo, e aí eu queria sair quando eu usava à noite, eu queria pegar o carro, sair para balada, queria sair para poder beber com os caras que eram solteiros, e só eu que casei, mais de 20 rapazes, homens, só eu que casei, né? E aí todos os outros lá não eram casados, e aí eu queria viver a vida deles, né?
E aí foi protelando. E aí Vivia a vida de acabou solteiro, então, agora sem ter casado. essa responsabilidade com o pai, casado, também com outras mulheres, provavelmente, quer dizer, vivia plenamente lá na turma, né, com os amigos, e sentiu, então, que esse momento, vamos dizer, do casamento, que talvez poderia te ajudar a levantar, na verdade, te empurrou ainda mais para a lama, né? Você disse, então, que tem um filho, vamos contar do seu filho, né? O João Gabriel, não é isso? De 9 anos. E vamos mandar um abraço para ele, com certeza, não sei se vai estar assistindo, mas, de toda forma, o Guilherme, e aí como é que foi ter um filho? Né? Porque nessa situação toda, nesse fundo do poço e com o filho. Aí começam os milagres da minha vida, né, Rodrigo? Então a mãe tinha problema de pressão alta, e aí não poderia engravidar por causa da pré-eclâmpsia. A gente fez um acordo, né, que eu iria ficar em casa, que eu ia parar com tudo, né, a bebida. E aí veio o João, né? O João veio e quando nasceu veio com sopro no coração. Hoje já não tem mais nada, graças a Deus. E aí eu falei com o Senhor que eu iria parar com tudo, né? Então o João veio para minha vida, o João é uma bênção na minha vida. Hoje realmente, né, eu vivo para Cristo e para Ele, né, para poder ser o exemplo que São José foi para Jesus, né? Não, mas daqui a pouco a gente fala do hoje. Vamos lá atrás ainda, né? Já a gente chega lá. Mas então, de certa forma, você sentiu, né, no filho como sendo um sinal de que precisava sair dessa situação, que isso não estava bem, não é? E aí, Sim. nós vamos fazer uma pausa agora rapidinho, vamos chamar o Carlos, o nosso irmão. Boa noite, Carlos, a paz de Jesus. Seja bem-vindo aqui ao nosso programa Superação. Deus te abençoe. Como é que está a participação aí no chat? O que o pessoal está falando? O que o pessoal está achando do programa? Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Guilherme. Paz e bem para vocês. Então, nós estamos aqui com um novo recorde de participação das pessoas nos comentários, na transmissão. O Guilherme superou a Sueli, ó, o discípulo aí superou o mestre. Vamos fazer a disputa. Vamos fazer a disputa dos irmãos, hein? Mas nós temos muitas pessoas participando. A Luísa Neves mandou um abração para o Guilherme e para o Rodrigo. Lemir Pompeu está participando com a gente. Joyce Souza, Elaine Cristina. Alenir Martins está participando com a gente também. O Alexandre mandou um abraço. Grupo de oração Arautos da Misericórdia mandou um abraço para todo mundo aqui também. É o seu grupo de oração, né, Guilherme? Ah, daqui a pouco ele vai contar, não adianta não. Ah, foi mal, desculpa. Deixa eu ver quem mais participou aqui com a gente. O Cristiano, garoto precioso para Deus. A Lia Drummond, Roberta Moreira, falou que onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Amém. A Cleide Costa, de Ipatinga, de Pitanga. Oi, de Pitanga, está participando aqui com a gente também. Não faço a mínima ideia de onde que é. Mas se alguém souber aí, fala com a gente. Maria Expedito também está participando com a gente. E, mais uma vez, o Grupo Arautos da Misericórdia falou grande irmão de caminhada. Então foram essas as pessoas que participaram conosco nessa noite. Que bênção, né? Já no próximo bloco, então, o Guilherme vai contar para a gente como é que Jesus transformou a vida dele através de tantas pessoas, né, Guilherme, que já foram listadas aí no chat, foram instrumentos do Senhor na sua vida, tem sido. Mas antes, vamos ver um vídeo rapidinho da RCC Brasil. Olá, irmãos e irmãs, pregadores e pregadoras do Brasil. Chegamos ao ano de 2021 e com ele o Senhor quis nos dar uma palavra para nortear a nossa vida, a missão do movimento eclesial Renovação Carismática nesse ano que se inicia. E essa palavra que o Senhor nos deu está no livro dos Atos dos Apóstolos, capítulo 1,
versículo 8. Descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força e sereis minhas testemunhas. E nós, no Ministério de Pregação, como já temos feito desde o ano de 2020, lançaremos uma nova proposta de estudo e de leitura. E, dessa vez, do livro dos Atos dos Apóstolos, livro onde está a passagem, a palavra que o Senhor quis dar a nós para esse ano de 2021. Então eu quero convidar você, pregador, pregadora, e também a você de outro ministério, servo, serva, coordenador, que queira se unir a nós e participar dessa proposta de leitura, de estudo. Ela está disponível gratuitamente no nosso portal da RCC Brasil para você baixá-la, fazer esse estudo e se aprofundar cada vez mais no livro dos Atos dos Apóstolos. Uma boa leitura, um bom estudo a todos nós. Vamos mergulhar na palavra e sermos cada vez mais eficazes na pregação. Deus abençoe. Que bênção, é o Espírito Santo que nos dá força. O tema desse ano, estamos aqui reunidos, né? Porque o Espírito Santo tem nos dado força, tem nos fortalecido. Você que é pregador, então acompanhe o estudo dos Atos dos Apóstolos. Qualquer dúvida, precisando de maiores informações, entre em contato com a nossa sede, com a RCC BH. O telefone está aparecendo aqui para você, tem um telefone fixo, pode mandar também pelo WhatsApp, assim como qualquer informação sobre os ministérios, os eventos, como encontrar a formação dos ministérios. E assim também, se você quiser saber onde encontrar um grupo de oração, dos nossos eventos, o que você precisar, a nossa Casa da Família Carismática está à disposição de você, da sua família, atendimento de oração, a intercessão, a capela. Entre em contato conosco e participe com a gente da RCC BH. Que bênção, né? Ô, Guilherme, vamos voltar para a nossa conversa, então. Estamos ansiosos para saber como que foi, então, diante desse fundo do poço, o seu primeiro encontro pessoal com Jesus. Então, Rodrigo, aí veio o adultério, né? E aí tinha se extinguido todas as formas, né, de manter esse vínculo, e aí eu acabei envolvendo com pessoas também que usavam a cocaína, né? E aí acabei sendo pego no adultério, né? Hoje, como você bem falou, né? Hoje tem um processo no Tribunal Eclesiástico. Entrei com pedido e aí consegui também uma graça do Senhor, né? Então, em breve aí nós deveremos ser julgados, né? E aquilo que o Senhor desejar para mim, né? Será. Então, como que aconteceu? Então, aí eu fui pego no adultério, eu saí de casa, deixei o apartamento com minhas roupas, deixei tudo lá, né? Já tinha um carro. E aí, minha avó veio a falecer lá no bairro São Paulo e meus pais foram para o bairro Planalto, né? Na rua Dom Carloto Távora, 55, próximo da igreja Carmelo, né? E aí tinha as missas que eram lá no Carmelo às 6 horas, mas eram missas rápidas, né? E eu precisava, ali eu já estava no fundo do poço. Eu já estava no fundo do poço, porque eu virava noites e noites, né? Ficar 2 dias direto acordado fazendo uso, então eu precisava de uma coisa a mais, e ali o Senhor me cercou mesmo e falou: não tem como você correr mais. E aí eu procurava alguma coisa para mim poder me satisfazer, né? Eu continuava usando a cocaína, mas aí esses falsos dinheiro foi acabando, esses falsos amigos foram desaparecendo, né? E pela distância também, eu passei a não ir muito lá no bairro, né? Para poder usar. Então, um dia, eu ia sempre no supermercado, fica próximo à igreja, em frente à igreja Cristo Operário. Eu via essa igreja lá, mas eu só via essa igreja com a porta aberta, né? O portão aberto, e até então tudo bem. Só que um dia, eu falei, eu vou procurar a missa em algum outro lugar, e sair, né? Sair sem destino, né? Nem sabia que se tinha missa lá, era uma segunda-feira.
E aí eu passei na porta do Carmelo, a missa já estava acontecendo, que era 6 horas, e aí eu fui andando, descendo a avenida, passei na porta desse supermercado e vi a igreja na parte de cima toda iluminada, né? Isso era em 2015, mais ou menos. Aí eu fui lá e perguntei à pessoa, tem missa? Eu falei, não, vai ter missa agora 19 horas. Aí eu fui pro sacrário, fiz as minhas orações, que eu sempre fazia, né? Eu nunca, mesmo no fundo do poço, eu nunca deixei de procurar o Senhor, nem cometendo pecado, né? Mas sem saber, hoje eu sei, né? Confessando, comungando em pecado, né? Então, aí eu entrei, assisti a missa foi uma bênção, e aí eu comecei a perceber que aquele vazio que estava dentro de mim, ele se preencheu com a missa. Falei, opa, eu vou vir aqui então agora toda segunda-feira e os finais de semana também, que a missa é um pouco mais demorada. Só que eu percebi também que, ao contrário de todas as igrejas, quando a missa vai acabando, a igreja vai esvaziando. E lá aconteceu o contrário. O padre deu a bênção, eu tinha que estar ali naquele local, naquela hora, eu permaneci sentado, e aí eu percebi que tinha alguma coisa diferente, que a igreja começou a encher de pessoas. E aí chegou um irmão, já ligou lá o computador, na época eu não lembro se era o tio Eduardo, marido da tia Leni, ligou o computador e colocou lá no retroprojetor, projetou imagem, grupo de oração Arautos da Misericórdia. Eu sempre fui crítico da renovação. Chegou esse povo. Mas Chegou, e antes, aí? Rodrigo, mas antes eu perambulei em muitos lugares. Eu ia no São Júlio Tadeu, eu ia no centro e nada me enchia. Não me enchia. E aí o É Senhor por causa da preparava isso para adrenalina mim. da cocaína também, né? Tava acostumado com aquela adrenalina, não? E aí você Sim, eu queria ia te encher, mas tinha que encher um enchimento, né? e não Realmente. tinha mais dinheiro para poder comprar, porque eu comprava muita quantidade. Né, uma coisinha só não enchia. Tinha que ter muita quantidade, né? Porque eu usava muito. E, pode E seguir? aí chegou lá, veio aquele nome grupo de oração, o que que você pensou? Eu falei a tal da renovação carismática. Eu sempre fui muito crítico, né? É a O tal Ricardo, desse povo. Já conhecia, então, já tinha ouvido falar desse já, povo de renovação carismática. já. E aí o Ricardo, que é meu compadre, né? Até mando um abraço para ele, se ele for ver, ele deve estar trabalhando agora. Eu sou padrinho do Lucas, filho dele. E o Ricardo já era da renovação carismática desde essa época de 97, 98, e eu vi aquele povo gritando aquela coisa toda. Eu falei, isso não dá para mim, né? Isso aí, né? Então era o inimigo me cegando, né? E me deixando Mas aí surdo. chegou lá, o povo começou a chegar, começou a tocar, Os provavelmente. E aí? irmãos foram chegando, e aí eu fui percebendo aquela unção, fui percebendo o Ministério de Música chegando, o pessoal começou a orar, a cantar as músicas que eu conhecia, e aí fui me enchendo, me enchendo, me enchendo, me enchendo, e aí eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? E aí, por algum instante, nada mais fazia sentido para mim. Só fazia sentido ali. Eu queria estar ali, naquele local, e absorver, beber tudo que eu podia ali. Aproveitar ao máximo. Porque eu sabia que em uma hora ia terminar. Não sabia se era 1 hora, se era 2 horas. E aí, a gente louvou, né? Hoje eu entendo, né? O pessoal começou a louvar, e aí, de repente, a pessoa que estava conduzindo falou assim: agora nós vamos reunir em tendas. Eu falei: tenda? O que é tenda, né? Aí beleza, aí veio uma senhora, uma moça, né? Que é a Leni Martins, que está conosco aí. Tia Leni, um beijo para a senhora, tia. E aí essa moça, né? A tia Leni me pegou, puxou com mais 3 pessoas e falou: agora nós vamos orar um pelos outros. Aí eu falei: eu não sei orar. Ela falou: então você vai ficar calado, vai só ouvir e vai receber. E aí eles começaram a falar, e eu vi que ela chamou as 2 pessoas que estavam comigo, foram substituídas por outras pessoas que eram linha de frente, são os servos do grupo de oração.
E aí, essas pessoas, dessas 3 pessoas, né, que eram da Assembleia, que não tinham, às vezes, tido experiência com o Senhor, vieram 3 pessoas que já eram batizadas no Espírito Santo, já haviam recebido o Espírito Santo, né? Já estavam no movimento. Então, essas pessoas vieram e começaram a orar em línguas. E aí eu fui e senti uma coisa muito boa, uma presença real mesmo do Senhor. E oramos. E aí eu me enchi, voltamos para o lugar, deram os recados e falaram: semana que vem nós estamos aqui de novo, esperamos vocês. E E aí? sem eu saber, Rodrigo, a minha mãe já frequentava esse grupo de oração quando nas segundas-feiras, porque ela ia, né, com as meninas lá, as meninas da Legião de Maria. Então a mamãe deu até testemunho lá, né? Meu pai teve câncer de próstata, teve AVC e foi curado. E depois que eu fiquei sabendo disso tudo, né? Se eu O que soubesse, que eu não eles te iria. contaram? Ah, é? Você não iria? Não iria. Então Deus foi tão maravilhoso que ele não deixou a gente comunicar. Porque eu saía, minha mãe falava assim: nossa, Cláudio, Guilherme saiu, onde que vai? Não Aí me sabia, ligavam, né? não, estou em tal lugar, não sabia. Né? Aí eu saía sem o carro ficava na garagem, então eles ficavam mais tranquilos. Logo, graças a Deus ele está sem carro. Eu deixava o Mas o que que carro lá. aconteceu no seu coração nessa hora? Você estava falando aí? Como é que foi? O que que Aí mudou na sua vida? O que que mudou dentro de você desde então? eu senti uma grande, como se fosse um grande abraço, sabe? Um fogo, uma coisa ardendo dentro do meu peito. É como se, não sei se vocês já queimaram a mão, né? Por exemplo, você coloca a mão numa superfície quente e aquilo me incendiou dos pés à cabeça. E aí eu pude perceber que tinha alguma coisa diferente ali naquela igreja, naquele grupo de oração, né? Que eu não sabia que era um grupo de oração. Estava escrito, mas eu demorei muito tempo para poder Vai entender. assimilar. E nas idas e vindas, Rodrigo, eu caía, né? Na segunda-feira eu estava Não, mas antes da tranquilo. caída, eu quero saber se você continuou indo, então. Você gostou? Você começou a participar do grupo? Isso começou a entrar na sua rotina? Como é que foi? Depois dessa segunda-feira, Essa segunda-feira, mudou alguma coisa? Você viu que alguma coisa estava diferente? Você teve vontade de voltar no grupo? A sua vida com Deus começou a melhorar de certa forma? Como é que foi? mudou. Me mudou muito. Por quê? Eu dormia na casa dessa moça, que foi pivô da minha separação, sexta, sábado, domingo, segunda e terça até quarta. Ficava na casa dela. A partir daí, eu não fiquei mais na segunda-feira. Ou na segunda-feira eu vim embora de manhã, que eu já estava desempregado também, né? E aí eu perdi o emprego, o Senhor tirou, tive um acerto, eu gastei uma cifra de 27 mil mais um carro com a cocaína e o álcool, e aí esses 27 mil. E aí começou a mudar porque eu já não tinha mais vontade de ir na casa dela. Eu ia na casa dela para fazer as coisas do mundo, somente para isso. Usar e fazer outras coisas. E as segundas-feiras eu parei de usar cocaína. Milagre de Deus, eu não consegui usar cocaína mais nas segundas-feiras. E me lembro Vamos dizer disso assim, sozinho, não usava e ia para o grupo. de jeito nenhum. Não usava de forma nenhuma. Segunda-feira eu estava para poder procurar emprego, às vezes eu saía, tinha algumas indicações, eu chegava em casa e esperava as horas contando no relógio para poder, chegava lá na missa, chegava na igreja às 6 horas e saía de lá 10 horas da noite, porque a missa era Olha que 7. maravilha. Foi sentindo o Então, abraço do Pai e o Senhor também foi dando sinais, mostrando aí o seu amor. Você começou a ter essa experiência dos carismas. Você sente que foi nessa época que você teve um batismo no Espírito Santo? Como é que foi essa sua experiência com o Senhor? Como é que foi crescendo? bom, o batismo no Espírito Santo é a conversão, né? É a mudança de direção, né? Como eu tive recaídas, eu não considero que naquele dia ali eu tive o batismo no Espírito Santo, mas eu iniciei, né? O Senhor, né, falou assim: eu preciso de você aqui na minha obra, te quero aqui. E muitas das vezes eu caía e ele ficava triste, né?
E o meu batismo no Espírito Santo, ele aconteceu num dia que nós passamos, o grupo estava tão grande, em 2015, o grupo passou para a igreja de baixo, que é maior. E nos momentos de oração, eu lembro de um rapaz muito alto, de voz forte, né? E que falava, ele era muito grandão mesmo, tem mais quase 2 metros, né? E foi esse pregador que nesse dia pregou e onde eu recebi o batismo do Espírito Santo na igreja de baixo. Que depois eu fui conhecer que é meu grande irmão Daniel Pio. Ele estava lá, teve seminário de dons do Espírito Santo e nesse dia foi a efusão do Espírito Santo, né? E aí o Ministério de Música conduzindo, antes dele pegar o microfone para poder pregar para a gente, eu vi uma senhora de cor preta, de cor escura, uma senhora negra. As pessoas falam, fecha os olhos. Eu sempre tive muita facilidade de fechar os olhos, fechei os olhos, e aí a pessoa que estava conduzindo falou, vai imaginando o amor de Deus, a presença de Nossa Senhora, e foi fazendo toda aquela introdução, né, o ciclo carismático, né, que hoje eu sei o que é, na época eu não sabia. E aí eu vi aquela senhora de pele escura, de pele negra. E aí era Nossa Senhora Aparecida. Eu sempre fui devoto de Nossa Senhora. Todo ano eu ia com o pessoal da mãe do meu filho, a gente ia em Aparecida do Norte em janeiro, todos os anos. E quando eu tomava bomba, né, lá atrás, minha mãe também me levava também todo ano lá para ver se eu consertava. Todo ano queimava vela, cada ano eu estava de um tamanho, comprava vela do meu tamanho e punha para poder queimar. Então eu sempre fui muito devoto de Nossa Senhora Aparecida, né? Então eu vi essa senhora. Mostrando, né? Isso, e ela intercedendo ali por mim. E aí, neste dia, Rodrigo, eu já tinha alguns dias no grupo, né? E aí fui diminuindo a quantidade das drogas, né? As drogas foram diminuindo, a bebida também foi diminuindo, até porque eu estava sem dinheiro e a ação do Senhor na minha vida. E aí, Rodrigo, as pessoas falaram assim, quem está precisando de oração, dá um passo à frente. Aí eu fui lá na frente. No que eu fui lá na frente, as pessoas, os servos impuseram a mão em mim, eu estava perto do primeiro banco, né? E aí eu só sei que eu sentei nesse banco e vi uma luz muito forte, né? Na minha direção, já de olhos fechados, aí parece que eu não cheguei a perder os sentidos. Mas eu tentava abrir os olhos e não conseguia, só lembro do irmão pegando meu pé e colocando sobre o banco, né? Que eu já estava sentado, ele colocou meu pé sobre o banco e eu vi uma luz muito forte, né, na minha direção. E uma presença de um leão. E a palavra que eu pronunciei na hora, falei, és tu, Senhor, és tu, Senhor. Então, eu vi o leão ali da tribo de Judá, recebi a Nossa Senhora intercedeu por mim, Todo me mundo. conduziu até a presença do Espírito Santo. Apareceu, né? Todo mundo. Apareceu todo mundo, e aí ali eu recebi, né, o batismo no Espírito Santo. Mas não foi fácil. Que bênção, né? Glória a Deus, para mostrar esse poder de Deus que não faz acepção de pessoas, né? Para Deus não tem caso perdido, para Deus não tem situação que não tem jeito. E mesmo em caso onde você está dizendo que teve a recaída, quer dizer, às vezes a gente pensa que a conversão vai ser um milagre, né? Especialmente um milagre que eu quero dizer assim, instantâneo, né? E nem sempre essa conversão acontece de maneira instantânea, às vezes vai acontecendo na caminhada. Na verdade, é um grande milagre você, como usuário de droga tão intenso, né, ter conseguido se recuperar. Mas eu queria que você falasse um pouco, então, desse tempo de recaída, porque aí já era diferente, né? Você já estava experimentando o amor de Deus na sua vida, você estava experimentando aquilo que seria o fim do poço, mas mesmo assim ainda tinha algo dentro de você que não aguentava e que precisava buscar aquela droga mais um pouco, né? Como é que você lidava com essa situação, Guilherme? As pessoas do grupo já te ajudavam? Você contava com o apoio de alguém? Como é que você lidava com essas situações, né, de recaída? Então, Rodrigo, sim, tive algumas recaídas, né? Mas, como eu já estava familiarizado com o grupo, né, até mesmo pelo Cristiano, sempre me convidar para poder participar das vigílias, né? E essas recaídas não eram
toda semana, mas era sempre quando eu tinha o dinheiro, né? E eu descobri próximo onde eu morava, no Planalto, um lugar que um dia, então eu tinha essas recaídas, não era toda semana, mas eram recaídas, né? E aí o Senhor colocou uma santa, né, dos nossos dias, né, na minha vida, a tia Lu, né? E aí as pessoas do grupo também me ajudavam, todas elas aqui, eu não saberei, né, se eu falar o nome de alguém aqui, eu posso estar me esquecer de alguém, mas uma pessoa que me acompanha, né, me acompanhou, é minha diretora espiritual, é minha mãe, né, minha segunda mãe aqui, que é a tia Lu. Então essas recaídas, eu me lembro uma vez que eu estava lá no bairro São Paulo mesmo, na Boca de Fumo, e aí eu falei, eu não quero usar, mas era mais forte do que eu peguei o telefone e liguei para ela. Falei, tia Lu, tô aqui para poder comprar droga, tô na Boca de Fumo, eu só descer o beco aqui, eu já vou encontrar com as pessoas. Aí ela começou a orar lá por mim, passou a mão no terço, e aí foi um momento de muita luta, e ali eu já estava no fundo do poço, né? Apesar de eu estar no grupo de oração como assembleia, né? Participante, e essas recaídas, e aí ela entrou em combate comigo mesmo, entrou em combate com o inimigo, e aí me veio uma coisa também, uma força que hoje eu sei que veio do Senhor, dos anjos do Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora e da tia Lu, me arrancou lá de dentro dessa favela e me fez ir lá para casa do Léo, que é padrinho do meu filho, né? Meu padrinho também, Você já, meu padrinho de você casamento. já queria sair, mas não tinha força. E de repente você sentiu uma força que te tirou de lá? Como é que foi? Sim, Porque você as estava lá na amizades. boca, você não queria entrar, você queria, mas não queria. E de repente você teve uma força, um empurrão que te tirou de lá. Esse empurrão veio através do telefone, né, Rodrigo? Porque Ah, sozinho eu tentei muitas vezes, não consegui. E aí, pelo fato de eu sair, né, de afastando desses falsos amigos, eu comecei a conversar com a tia Lu me passou o telefone dela, sempre me passava as orações da madrugada, né? E aí a gente foi conversando, e nasceu esse amor. Então, assim, essa impulsão veio através deste telefonema. você Deste ligou para telefone. ela e falou: tô Liguei aqui para agora, o ela, que que eu faço? liguei, E porque ela eu não começou tinha a mais rezar amigos. na hora. Que Ela pegou o benção. telefone, ela falou, meu filho, pelo amor de Deus, sai daí. Eu falei, tia, como é que eu vou sair? Eu quero usar, não sei o quê. Comecei a falar, e aí ela começou a orar por mim, falar que Deus me amava, que o amor de Deus era infinito. Glória a Deus. E aí eu já tinha essa vontade de parar, mas eu não conseguia. Eu não Claro. conseguia por mim. Então houve essa intercessão de Nossa Senhora através da tia Lu, que eu peguei o telefone dela no grupo, né? A gente já estava amigos, né, lá no grupo, e muitos irmãos também, né? O próprio Cristiano, a tia Leni, a Roberta, a própria Elaine, as próprias pessoas me ajudaram muito, sabe, Servo, Rodrigo? né, Mas do grupo de todos oração os Arauto da servos, Misericórdia, com certeza, né? Que isso. bênção. Ô, Guilherme, você falou que participava. E como é que de repente você virou um servo? Bom, aí foi essa vitória que nós tivemos, né? E aí a minha irmã, eu deixo um beijo para ela grande aqui, Elaine Cristina. O grupo dela está acontecendo agora, ela vai ver a gente mais tarde. Ela é coordenadora do grupo de oração Maria Alegria dos Cristãos. Ela falou assim, e aí, irmão? Em 2017, mais ou menos, ela falou assim, e aí, irmão, qual que é seu ministério? Eu falei, ministério? Que ministério? E estava à porta, não sei se era o congresso arquidiocesano, no final do ano, lá no Ponte Barreiro, né? A coordenação era do Daniel, na arquidiocese. Eu falei, não sei de ministério, né? E o Cristiano sempre falava Encontro de comigo, não. ministérios, talvez. Não, encontro de E acho que é ministérios. o EEM, né? Encontro Estadual de Ministérios. Acho que é o EEM. Então, aí o Cristiano sempre falava comigo, né? Que era para mim poder iniciar no querigma. E, Rodrigo, eu sempre, graças a Deus, não por mim, mas o Senhor me concedeu um coração bom. Né? Eu tenho muitas falhas, sou muito falho ainda. O Senhor me concedeu um coração bom que eu sempre orava, rezava para as pessoas, ajudava as pessoas, né? Então ela falou, você tem que ter um ministério. Aí ela falou assim, eu sou do Ministério de Intercessão. Aí eu falei, o que é o Ministério de Intercessão? Aí ela me explicou, aí eu fui, cheguei em casa, peguei meu telefone e pesquisei. Ministério de Intercessão, vi um monte de coisa, aí eu falei, renovação carismática. Aí eu falei assim,
Bom, eu vou fazer inscrição para o Ministério de Intercessão. E aí eu fiz a inscrição do Ministério de Intercessão, fui com o pessoal, tia Simone, a Lia, tia Lu, a Elaine, e outras pessoas também. Nós fomos, Marco Antônio, nós fomos de van lá para o Point Barreiro, né? E aí eu tive essa graça de conhecer o Ministério de Intercessão e me apaixonei, né? Interceder é você se colocar no lugar do outro, né? Para Deus, se colocar na brecha, né? E era mais ou menos aquilo que eu sempre fui protetor, né? Muitas das vezes eu apanhei na rua, apanhei em estádio, por defender os outros mesmo, né? Mas não é esse tipo de defesa que o senhor quer, nem interceder mesmo, se colocar na brecha ali para o outro, né? Então eu me apaixonei, né? Pelo Ministério de Intercessão, e aí eu tive a grata surpresa de ter na nossa região Conceição formações, né, ministeriais, que eu não sabia o que era também, e aí conheci a minha chefe, né, a Sueli, que dava formação para a gente, iniciou mesmo o ministério, né, Tia Lu intercedeu para mim poder sair das drogas, lutou mesmo ali com o inimigo de Deus e nosso. A Elaine me falou o que era o ministério, ser ministeriado, e a Sueli me apresentou o Ministério de Intercessão com a docilidade dela de falar de Deus, de interceder, de falar das coisas, né, que a intercessão promovia. E aí eu ficava encantado, né, porque eu ia no grupo de oração, tinha dia que a formação era uma vez por mês. A formação do Ministério de Intercessão era no domingo e na segunda tinha um grupo de oração. Então eu estava muito mesmo afim mesmo de ser servo. E aí eu fui convidado pelo Cristiano. Para ser servo da intercessão no grupo. Para ser servo do grupo de oração. Bênção, Aí, glória a Deus. Ô, Guilherme, aí foi nessa época que você resolveu, de fato, dar um basta nessa vida dupla? Quer dizer, resolveu não porque já tinha resolvido, né? Mas que você conseguiu realmente, pela graça de Deus, dar um basta nessa vida dupla? ô Rodrigo, eu tive algumas quedas mesmo depois disso, sabe? Não vou mentir, não. Todas elas confessadas. E, e eu tive algumas quedas, sim, né? Mas depois eu me firmei, né? Eu pratico as 5 pedrinhas, também apresentado pela tia Lu. Todo mês eu preciso de confessar, eu tenho alguns pecados ainda, né? Que às vezes eles me acompanham, né? Como eu vivia muito pela carne, eu ainda às vezes, né? Hoje, graças a Deus, diminuiu muito mesmo, né? Mas eu preciso, né? De tirar alguns pecados, né? Por exemplo, que é de julgar o irmão, de ser, às vezes, muito explosivo ainda, ter certos ciúmes, de não aceitar muitas coisas. Mas eu estou no caminho, eu estou buscando, eu quero ser um novo homem. Eu tive uma nova efusão do Espírito Santo novamente. Toda vez eu peço essa efusão, todos os dias. Acho que eu estou antecipando, né, Rodrigo? Desculpa. Não, está antecipando nada, é isso mesmo. Porque a resposta à pergunta é, né? Quer dizer, vamos dizer, se eu te perguntasse assim, e aí, meu irmão, você rompeu com o pecado de vez e agora deixou tudo para trás? Aí só na glória, né? Talvez, não, talvez não, na glória certamente nós vamos romper, mas a nossa Sim. vida, né? Enquanto a gente está aqui, a gente está lutando, a gente está buscando, a gente está, né? Tantas vezes pecando, mas também buscando a confissão. Os vícios deixam essas marcas na gente e a gente vai lutando, né? Mas o importante é que aquela página foi virada. Aquele homem que entrou aquele dia na Igreja Cristo Operário, buscando sei lá o quê, aquele homem não existe mais para a honra e glória do Senhor, né? Foi sepultado aí, aquele homem velho, e nasceu agora, tem nascido, está nascendo esse homem novo, né? Que está sendo curado, está sendo restaurado, está sendo amado, mas colocando a sua vida a serviço do Senhor através desse ministério tão bonito, tão rico, que é o ministério da intercessão. Quer dizer, se desdobrando, você que experimentou tanta misericórdia de Deus na sua vida, né? Se desdobrando aí diante do Senhor, clamando a misericórdia dele na vida de tantas pessoas. Você que recebeu tanta oração e tanta intercessão, se desdobrando aí para rezar e para interceder na vida de tantas pessoas. Que maravilha, irmão, que história maravilhosa. Louvado seja Deus.
pela sua vida, o Guilherme. Estamos chegando no finalzinho do programa. Queria te perguntar, que bênção, né? O seu objeto de devoção, o objeto que você traz aí da sua vida para ajudar a contar a sua história, que te marcou, que tem te sustentado, que tem te ajudado. Só lembrando aqui que também o que me faz, né, fugir também, que tem me ajudado, né, e me fortalece também no ministério, são as formações, o Ministério de Formação, né, tem a Raquel e outras pessoas que fazem parte também, né, dessa nossa turma Sonho de Deus. Se não fosse a formação na minha vida, eu não seria o que eu sou hoje, porque a formação é muito bom. Bom, não, mas isso é importante que você falou, tem que crescer na graça e no conhecimento, né? Crescer na graça, na força, no fogo e no conhecimento, na formação, para a gente poder ir compreendendo, né, tudo aquilo que Deus tem para fazer na nossa vida, né? Sim, com certeza. Bom, eu tenho uma ligação muito forte com Nossa Senhora de Lourdes, né? Padroeira dos enfermos. O João é do dia de Nossa Senhora de Lourdes. Então, um dos meus objetos de devoção, não sei se vai dar para poder ver. Tá chegando perto para ver. Agora deu para ver. Não de idolatria, né? Eu não idolatro santo, nós não idolatramos santo. Mas é Padre Pio, que a falecida irmã Luísa, Imaculatina, me deu. Aqui tem um pano que foi utilizado, né, para poder tampar os estigmas de Padre Pio. Então, toda vez que eu saio fora, eu recebo um tapaço na cara de Padre Pio, mandando eu me alinhar. E a devoção, né? A cruz de Cristo, né? Não poderia ser diferente, né? É a cruz que eu carrego todos os dias. As minhas cruzes, né? É a renúncia que eu tenho que fazer todos os dias, porque eu sei que foi a última chance. Tive várias. Olha, brigas, tumultos, N coisas, acidentes, e o Senhor me livrou, né? No fundo do poço, Ele me resgatou. Então é a cruz de Cristo que eu vejo ela e que me dá força, né? Toda vez que eu penso alguma coisa diferente, eu olho aqui e vejo que o amor quis me amar, né? Parafraseando aí Tia Lu, o amor quis me amar, né? Então, a cruz de Cristo é o meu grande objeto de devoção. Eu tenho ela aqui na parede do meu quarto, na frente aqui das minhas imagens, onde eu faço as minhas orações durante o dia, né? Então é a cruz de Cristo, que é a minha salvação e a salvação de todos nós. Glória a Deus. Que bênção, meu irmão. Maldito seja Deus. Tanta coisa boa, né? Nesse caminho do Senhor. Vamos para o nosso bate-bola, então. Opa, caiu aqui. Nosso bate-bola é emoção, né? Ô, Guilherme, um lugar que você gosta de rezar? Um local? Um local. Meu quarto. Meu quarto. Entra no seu quarto? Quando eu morava lá no Planalto, eu morava no chão, né? Dormia no chão, com meu pai no quarto, né? Era 2 quartos, só minha irmã dormia no quarto, então não tinha nem espaço, né? Então aqui eu tenho meu local de oração, né? E aqui é que eu gosto de ficar, e também onde há o sacrário, né? Eu gosto muito de ir na igreja. Hoje eu estou aqui, né, na igreja de Imaculado Coração de Maria, Santo Antônio, aqui em Venda Nova. Eu gosto muito de ficar também de frente com o sacrário, acho que todos nós, né, para poder adorar. Então é meu quarto, meu cantinho, fazendo oração. Que benção, né? Você falou aí, vamos mandar um abraço para sua família, né? A gente não mandou ainda. Sua irmã, então, como é que chama? Gabriela, minha mãe Heloísa e meu pai Cláudio. E meu filho bom, João Gabriel. É isso aí, Deus abençoe, né? Essa família maravilhosa, selada aí pelo sangue de Cristo a cada dia. Ô, meu irmão, você falou do Padre Pio, um santo de devoção que você gostaria de ter conhecido, que você se inspira, é ele mesmo, ou teria outro? Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora de Lourdes, né? Nossa Senhora. Nossa Senhora está comigo na minha conversão, né? Na minha conversão. Nossa Senhora Aparecida, né?
tantos títulos, Nossa Senhora, mas eu conheci as Irmãs Imaculatinas, que eram de Lourdes. Aqui na gruta, na igreja Imaculado Coração de Maria, tem uma gruta de Nossa Senhora de Lourdes. Eu sempre gostei muito dali, desde a primeira vez, tem 1 ano e meio que eu frequento lá, me chama muita atenção. Então é um local também que eu faço questão de subir 1 hora antes para poder estar nessa gruta, né, nesse local, para poder não adorar, né, mas para poder ver Nossa Senhora apontando para aquele, né, que é o maior Estar de com todos, ela, né? né? De Isso, aprender justamente. dela, da sua vida, o que ela nos Isso, ensina, né? Sempre amém. apontando para Jesus. E Isso. uma graça alcançada, uma coisa que você rezou, que você pediu, como intercessor deve ter tantas, né? Mas algo que te toca o coração aí, que você viu a graça sendo acontecida. Rodrigo, eu tinha muito problemas de ir no hospital, sabe? Meu pai teve câncer de próstata, AVC, eu não fui visitar ele. E um dos meus empregos em 95, em 2015 foi lá no Hospital da Baleia, né? Então eu sofri muito ali, né? Ali eu passei por um deserto porque eu via o sofrimento de tantas pessoas, eu orava por elas na capela. E ali eu pedi ao Senhor que me desse a graça, né, de poder entrar nos hospitais para orar para as pessoas, mas que Ele também me concedesse a graça de um emprego. E ali foi essa graça, né? E me deu a graça de um emprego do jeito que eu pedi, de tudo aquilo. Então, essa graça foi de um emprego que eu pedi exatamente como eu pedi, É sem mesmo, tirar, que sem bênção. colocar. É, Glória a graças a Deus, que Deus. maravilha, né? Na hora certa, do jeito certo, Deus vai. Talvez precisava ter tirado naquela época, mesmo por causa da consequência da situação, mas na hora certa as portas se abrem, a graça acontece do jeitinho que não é que você pediu, é do jeitinho que Ele mesmo colocou no seu coração, Exatamente. não é? Para você É pedir. verdade. Que maravilha, meu irmão. E uma intenção do momento, pelo que você tem rezado nesses dias, o que tem aí perturbado o seu coração no sentido bom, né? Perturbado no sentido de incomodado mesmo, te levar para rezar, para interceder. Pelo fim dessa pandemia, dessa peste, por tantos irmãos enlutados, por todos os pobres, os moradores de rua, né, ultimamente, e principalmente por aqueles que andam vagando nas ruas, né, das grandes cidades, né, em especial aqui em Belo Horizonte, então que tem tirado o meu sossego, eu tenho que rezar mais porque eu estou rezando muito pouco, porque se essa situação acontece é porque eu não tenho rezado da forma que tem sido, né? Porque se eu tiver fé, a própria palavra fala que eu posso arrastar uma montanha de um lugar para o outro, né? Então, Amém. o que tem tirado o meu sossego é essa pandemia, tanta pessoas na rua, drogados, viciados. É isso que tem me afligido, sabe, Rodrigo? Tantos doentes também. É verdade, né? Vamos então rezar agora, vamos passar para o nosso momento de oração. Você tem fé? Aí, ó, o Guilherme falou agora, se a gente tiver fé, o que nós vamos acontecer? Vamos ser capazes de transportar as montanhas, né? Isso mesmo. Para Deus nada é impossível. Cada um de nós aí traz os impossíveis, os casos perdidos, né? O próprio Guilherme vem a se apresentar aqui como alguém que poderia ter sido visto como um caso perdido, mas o Senhor estava lá através da sua família, através de Nossa Senhora, através da própria intuição do Espírito Santo que estava no coração dele como filho de Deus e o guiou para o abraço do Pai e o guiou para a vida nova. Convido você a reunir a sua família, quem sabe chamar aqueles que estão perto de você, quem sabe avisar a outras pessoas e vamos rezar hoje apresentando esses impossíveis, como o Guilherme disse, talvez a pandemia e tantos outros impossíveis que nós trazemos na nossa vida, as enfermidades, desemprego, as dores da alma, as dores do corpo, os falecidos. Vamos colocar tudo isso nas mãos de Deus, porque acreditamos que para Deus nada é impossível. O Carlos vai colocar uma música agora, acompanhe essa música em oração e estaremos rezando aqui por você.
está acima de todo nome. Emanuel, Deus conosco, está acima de todo nome. Deus sem rival, quem como Deus está acima de todo nome. Jesus, Ele é poderoso para fazer. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Declare, declare, Ele é poderoso. Ele é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu creio. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece os corações. E antes que a palavra chegue em minha boca, Ele já ouviu. Só Ele conhece meu coração. Faz festa pra esse Deus, oi! Levante as suas mãos e cante. Ele é poderoso. Ele é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente mais. Ele é poderoso pra fazer. Deus é poderoso pra fazer infinitamente Vamos rezar, Guilherme, pode começar. Senhor, Pai Santo, Deus de amor, Deus Pai de infinita bondade, Senhor que é todo poderoso, Senhor. Antes mesmo das palavras saírem da nossa boca, o Senhor já sabe o que nós queremos dizer, Senhor. Senhor, que sonde e prescruta os nossos corações, Senhor. Nesta hora nós queremos te louvar e te bendizer e te glorificar, Senhor, porque o Senhor é Deus conosco, Deus sem rival. Nós queremos aqui, Senhor, apresentar todas as famílias, Senhor, que nesta hora se apresentam enlutadas, Senhor. As famílias que nesta hora, Senhor, se encontram com seus entes queridos, Pai, internados, Senhor, nos hospitais, Senhor. E também, Senhor, aquelas mães, aqueles pais, Senhor, que têm os filhos, Pai, voltados para a droga, Senhor, para o álcool, Senhor, para a prostituição. E o Senhor que é poderoso para fazer infinitamente mais. Possa agora, Senhor, ser propício à necessidade de cada um desses irmãos que estão conosco aqui nesta hora, dos irmãos que acompanharão conosco. O Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais, Senhor. Nós sabemos disso, Senhor. Meu irmão, minha irmã, que você possa se abrir a essa graça, que você possa fazer dessa música, dessa canção, a tua oração, de você saber que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Pedro, quando pediu, para poder ir até Jesus, a tempestade não havia parado. E ele foi até Jesus e caminhou nas águas. Então é preciso que eu e você não tiremos os olhos do Senhor, para que nós não afundemos nas nossas tempestades. Eu não sei qual que é a tua tempestade desta hora, meu irmão, deste dia, mas eu sei que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais. Eu quero profetizar na sua vida
que onde quer que você esteja, onde quer que a sua voz seja ouvida, onde quer que as plantas dos seus pés possam pisar, que você possa ser canal de graça, canal de bênção para o Senhor. E proclamo sobre toda a renovação carismática da Arquidiocese de Belo Horizonte, pedindo uma nova efusão do Espírito Santo, um novo batismo no Espírito Santo, a começar de mim, do Rodrigo, do Carlos, de cada um de nós que acompanhou e que participou dessa live, que acompanhará e participará. Seja propício, Senhor. Nós contamos pela intercessão de Nossa Senhora, aquela que em Pentecostes, aquela que intercedeu junto a Jesus para fazer o primeiro milagre em Caná. E assim, meu irmão e minha irmã, o Senhor tem uma palavra para você também. Assim como Maria, irmã de Marta, escolheu a melhor parte, que era estar com o Senhor, isso não será tirado de você. Você que escolheu a tua parte. Qual que é o teu impossível dessa noite? Eu te digo que o Senhor é possível fazer infinitamente mais, é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém. Bendito seja Deus, Rodrigo. Amém. Glorificado Glórias a seja. Deus. Glórias a Deus. Glórias a ti, meu irmão. Para Deus, nada é impossível. Repete isso para você mesmo. Não existe caso perdido, porque para Deus, nada é impossível. É o que nós vimos hoje. Muito mais do que eu ouvi dizer, né, Guilherme? É o que nós vimos hoje. Nós vimos, nós tocamos, nós experimentamos, nós bebemos, nós nos deliciamos desse testemunho, dessa história, dessa vida, desse homem que está aqui, esteve aqui para nos contar, para nos mostrar e vai continuar estando aí, né, ao longo da vida, testemunhando e mostrando que não existe caso perdido, que para Deus nada é impossível. Obrigado, meu irmão, pela sua presença. Louvado seja Deus pela sua vida, por essa história, como eu disse, pela coragem, pela humildade de testemunhar aqui para a gente, na certeza de que esse testemunho vai edificar e vai levantar a vida de tantas famílias, a vida de tantas mães, de tantas esposas, de tantos pais, de tantos filhos que estão aí em situações talvez parecidas, ou talvez não tanto, né? Mas que, de repente, perderam a esperança. O seu testemunho sendo essa luz, sendo esse canal, sendo esse sopro de esperança para tantas pessoas. Muito obrigado. Louvado seja Deus pela sua vida. Bendito seja Deus, Rodrigo, e é preciso que ele cresça e eu diminua. Né? Nós não fazemos nada, é o Senhor que quis, é o Senhor que programa, é Ele que faz as coisas, né? Que nós, a começar de mim, né? Esse pobre pecador, esse vermezinho, né? Como diz São Maria de Montfort, né? Que eu possa sempre ser aí usado, né? Para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja Deus pela vida de todos nós que nos acompanharam. Um grande abraço, um beijo aí para a Sueli, minha chefe, Tia Lu, todos os irmãos que nos acompanharam. Pelo Carlos, por você, Tia Levi, Roberto, Cristiano. E a minha gratidão é eterna com o grupo de oração Arautos da Misericórdia. Bendito seja Deus. Amém. Glória a Deus. Deus sabe todas as coisas, né? Quero agradecer, como o Guilherme disse, a presença do Carlos aqui, nosso assessor aí para assuntos gerais da RCC BH Online. E quero agradecer especialmente a você que nos acompanha até agora. Obrigado pela tua presença. Tenho certeza que você assistiu o vídeo até o final, que você acompanhou esse vídeo todo. Você está saindo edificado, você está saindo transformado, você está saindo leve, cheio da força do Espírito Santo que vem através do poder do testemunho. Muito obrigado pela sua presença. Se você perdeu qualquer programa, acompanhe na nossa playlist todos os programas Superação. Eu perdi um, eu não posso 7 horas, é muito cedo, quarta-feira para mim não dá, não tem importância. Estão lá na nossa playlist, você pode acessar pelo YouTube, talvez fique mais fácil, pegando a playlist do Superação. Todos os programas estão lá disponíveis para você assistir a hora que quiser, quantas vezes quiser, bebendo dessa graça de Deus. Semana que vem estaremos de volta
com mais um programa Superação, quarta-feira, 7 horas, aqui nos canais da RCC BH no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela sua presença e até lá!